Para você ligado na programação da TV Viena, nós estamos de volta com o programa Saúde em Boas Mãos. E mais uma vez nós estamos aqui na Clínica Ideale, juntamente com a doutora Juliana Coronado, quem está nos recebendo, e nós vamos falar com você hoje a respeito de juventude. Todo mundo quer ser jovem, né, doutora? Ninguém quer envelhecer, todo mundo procura técnicas, milagres para permanecer jovem. E muitas vezes as escolhas são feitas erradas. Mas a dermatologia tem alguns procedimentos que ajudam muito nesse sonho de se permanecer jovem. Olá, Marquinhos, é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma técnica de rejuvenescimento que se chama MD Codes. Okay. É uma técnica que está sendo usada a nível mundial. Essa técnica são pontos estratégicos na face. A gente divide a face em áreas anatômicas e nessas áreas, em pontos estratégicos, colocamos o ácido hialurônico, que vão levar a um efeito lifting, a um efeito de esticamento, a um efeito de uma face mais jovem, com aspecto natural. Isso é o mais importante. É uma técnica que é revolucionária, que na verdade há poucos meses, aí, há 2 meses atrás, o Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico, ele apresentou num curso do laboratório Allergan no Brasil, e já vem sendo falado muito. Esse ano eu participei do INCAS, que é um congresso que foi em Paris, e já foi citado esses pontos estratégicos para efeito lifting, depois no meeting da Academia Americana de Dermatologia também. Então, na verdade, seria assim, em resumo, esses pontos estratégicos que a gente faz com ácido hialurônico. Ácido hialurônico é uma substância, nada mais é do que um gel, que nós utilizamos para preencher. Quando começamos a usar o ácido hialurônico, era só para preencher um sulco nasogeniano, para fazer um aumento de lábio. Hoje, não olhamos mais a face como pura e simplesmente, você tem um sulco para tratar, uma comissura labial para tratar. Hoje, olhamos a face numa visão 3D, pensando nos coxins adiposos que perdemos, pensando que a gente perde também estrutura óssea. Então, a face, ela vai perdendo aquele triângulo da juventude, de tudo levantadinho, para ela se tornar um pouco mais quadrada e a pitose de todas as estruturas, estrutura muscular, estrutura de pele, estrutura de coxins adiposos, que a gente vai tendo reabsorção. Então, de convexo, nós vamos ficando com áreas côncavas na face. Eu costumo falar para as minhas pacientes que a gente vai fazer aquilo que geralmente a maquiadora, a maquiagem hoje faz, por exemplo, pontos de luz na face, para fazer com que você fique mais bonita. Então, além de rejuvenescer, ele embeleza toda a estrutura dessa região malar, a estrutura de coxim pré-auricular, coxim temporal. É muito interessante. Perfeito. Agora, lembrando sempre que é uma técnica, ela tem que ser feita por um médico dermatologista, porque ele está capacitado a estar fazendo esse procedimento, porque existem profundidades, tecidos que não podem ser atingidos, não é isso? Exatamente. Como que essa técnica é realizada? Primeiro, claro, o paciente ele vai passar por toda uma anamnese e por um exame físico para ver se ele tem realmente indicação desse tipo de técnica. Porque hoje, Marquinhos, a gente faz até a rinoplastia, em alguns casos, com o ácido hialurônico. Então, se aquele paciente tem o nariz um pouco caído, a gente consegue elevar com ácido hialurônico. Correção do dorso nasal. Então, você tem que avaliar, cada caso é caso. Lógico que tem casos, por exemplo, de nariz que só a cirurgia plástica vai corrigir, mas hoje a gente consegue corrigir muita coisa só usando esse refinamento de técnica. Então, o refinamento de técnica, principalmente essa questão do MD Codes, hoje a gente avalia toda a face do paciente, aí é aplicado um anestésico tópico, geralmente deixamos o paciente numa sala em anestésico de 30 a 50 minutos, tá? E a gente pode trabalhar nesses MD Codes tanto com microcânulas, que a microcânula nada mais é do que uma agulhinha fininha de ponta romba, que ela é atraumática, então evita equimose, edema, trauma em alguma terminação nervosa. Então você faz o tratamento de áreas de risco da face com muito mais segurança. Em alguns pontos também a gente usa a agulha. Perfeito. Essa técnica a gente faz a marcação dos pontos
de acordo com cada paciente, de acordo com aquilo que ele precisa levantar, do que ele precisa melhorar na face. Existem pontos que a gente coloca e esses pontos, eles foram denominados em códigos. Por exemplo, nessa região do malar tem o ponto CK1, CK2, CK3, que a gente faz ou intradérmico, subdérmico ou justaperiósteo. O que é justaperiósteo? Você tem o osso, você tem a membrana que reveste o osso. Você faz um pouquinho acima dessa membrana que reveste o osso. Então, importante, toda vez que você injetar com agulha, por exemplo, você tem que aspirar para ver se você não pegou um vaso. Então, todos esses cuidados a gente tem que tomar, porque a anatomia da face é extremamente rica. A inervação, a gente tem os forames de onde saem os nervos, então a gente tem o nervo mentoniano, o infraorbital e uma infinidade, o nervo facial que emite N ramos, então você tem que tomar todos esses cuidados. E essa técnica, o paciente, a gente aplica o ácido hialurônico, a gente tem várias graduações. Então, quando a gente fala ácido hialurônico, é um gel coesivo, que ele tem uma consistência viscoelástica, transparente. Perfeito. E que ele vai, como no inglês a gente chama de filler, né? Um recheio. Okay. Tá? Então, nós vamos aplicar várias... Hoje a gente tem o ácido hialurônico que vamos falar para o leigo entender, mais fininho, um mais espesso. Então, para cada área onde a gente vai usar um MD Code específico, você vai usar uma viscosidade diferente do ácido hialurônico. Um exemplo, vamos supor, se eu quero fazer uma correção nasal, eu vou usar um tipo de ácido hialurônico. Se eu quero aplicar aqui no sulco lacrimal para melhorar a olheira, é outro tipo de ácido hialurônico, mais delicado, mais fininho. A estrutura do lábio, para a gente refazer o contorno, dar volume, é outro tipo de ácido hialurônico. Então, tudo isso você tem que determinar. O melhor produto, a melhor técnica, aliado à melhor indicação para você atingir um resultado final otimizado. Bom, somente um médico consegue fazer isso. A gente tem clínicas de estéticas que de repente fazem alguns tipos de procedimentos que acaba tendo uma complicação que muitas vezes irreversível ou no mínimo dolorida para o paciente que fez a escolha errada. Sim, a técnica refinada do uso do ácido hialurônico só deve ser realizada realmente por médicos, tá? Haja visto que a gente avança um pouquinho próximo a estruturas delicadas, onde a gente tem que realmente tomar um cuidado maior ou usar como eu te disse, uma microcânula. E o efeito dessa técnica de refinamento, quando muitas vezes o paciente nos procura para um rejuvenescimento, você vai usar a técnica de MD Codes, associado muitas vezes à aplicação de terço superior de uma toxina botulínica. Você vai propor um cronograma de rejuvenescimento para aquele paciente. Você vai montar um cronograma de rejuvenescimento e você vai, a gente agenda cada procedimento num determinado dia diferente, tá? Para estar tratando tudo isso, porque eu digo, uma pele, um aspecto rejuvenescido, você nunca com 50 anos vai ter carinha de 20. Exatamente. Mas você pode ter uma pele saudável, um ar mais jovial, e eu sempre falo, Marquinhos, menos é mais. Você tem que ser uma aparência jovem, mais jovem, porém natural. Perfeito. Certo? Agora, doutora, o homem ele já está também consciente desses procedimentos e tal, está aderindo também a ele, ou ainda há um endurecimento nesse momento? Os homens, não preciso e tal. Não, hoje em dia eu tenho uma busca bastante grande. A média hoje dos meus pacientes masculinos é em torno de 30% na clínica. Legal. E hoje é muito interessante, Marquinhos, o público masculino que mais procura se cuidar, por incrível que pareça, eu falo que são os homens da justiça. São os promotores, os juízes, os advogados. É muito interessante isso, em questão de preocupação com a imagem, com a aparência. Claro que quando você vai aplicar uma toxina botulínica num homem, você vai aplicar totalmente diferente do que você aplica na mulher. Haja visto que na mulher você quer dar um levantamento das sobrancelhas, você quer dar uma abertura do olhar, e no homem não. O homem tem já uma sobrancelha mais retificada, você não vai deixar o homem com uma sobrancelha lá em cima, que ele vai ficar com um aspecto estranho. Quando você vai fazer um preenchimento também, por exemplo, no homem, você sempre tem que tomar muito cuidado para aquilo que você vai corrigir. A técnica de MD Codes, ela também
também é indicada para o público masculino. Por quê? Porque ela vai pura e simplesmente dar um efeito lifting, dar um aspecto mais jovial na aparência, sem ficar com uma estrutura exagerada, um malar mais vultoso. Então, dá para trabalhar também com o público masculino muito tranquilo. Ok, agora essa técnica, a pessoa que se propõe a fazer, ela precisa se retirar dos afazeres profissionais, social, convive com a família, ou é uma técnica tranquila e a recuperação é rapidinha? Não, Marquinhos, é bem tranquilo. Como eu te disse, é feito sob anestésico tópico, local. No ácido hialurônico que usamos, já tem um pouquinho de lidocaína, um pouquinho de anestésico, então fica bem confortável para o paciente. Geralmente, quando a gente faz uma técnica mista, usando agulha e microcânula, pode ter alguma equimose, mas muito pequena. O edema também, com esses novos ácidos hialurônicos que a gente tem usado de alta maleabilidade, é muito menor, então o paciente consegue sair da clínica e voltar para o seu trabalho, voltar para a sua rotina. O máximo que vai acontecer é ele ficar com um discreto edema naquela região, mas muito discreto, e às vezes uma equimose, um roxinho, que daí eu indico uma pomadinha para passar, usar um filtro solar com óxido de ferro, com base, e é muito tranquilo. A dor praticamente no pós é muito difícil o paciente sentir, é bem tranquilo mesmo, e o resultado é muito interessante. O resultado é muito bom quando bem indicado. Isso aí, mais uma vez, a gente chama a sua atenção que nós estamos falando aí do maior órgão do corpo humano, onde você tem uma porta de infecção, uma porta para a entrada de bactérias, e nós não queremos isso. Por isso, faça a escolha certa. Médico dermatologista é quem está apto a fazer isso e capacitado, certo? Doutora, quero agradecer a senhora mais uma vez por estar junto com a gente. Nós temos uma lista de perguntas para fazer para a senhora, de pessoas que nos abordam na rua, de e-mails que a gente recebe, mas a gente vai estar voltando, batendo um papozinho e levando essas informações. Porque eu acho que o importante é isso, é a pessoa estar esclarecida para que ela não cometa o erro de fazer uma escolha errada e ter uma insatisfação ou alguma coisa que seja irreversível aí no futuro. Eu acho que o mais importante, Marquinhos, eu quero agradecer aqui esse momento, é que haja assim uma boa anamnese, uma boa indicação, e que a expectativa do paciente sempre esteja na realidade. Então, eu acho que o médico ele tem que estar colocando isso para o paciente e ser extremamente honesto em relação à expectativa e como é o procedimento, e explicar todos os pontos. Isso eu acho fundamental. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. E é isso aí, olha, nós estamos levando informação, esclarecimento para você, que essa também é uma das funções do nosso canal, da nossa TV. É estar próximo a você, levando conhecimento e mostrando para você os profissionais que fazem, são as células que pulsam a nossa sociedade. E é isso aí. TV Viena, você está aqui, mais uma vez, coloque a sua saúde em boas mãos. Fique ligado.